Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre o conjunto dos números irracionais, o conjunto I, e o conjunto dos números reais, o conjunto R. O surgimento dos números irracionais ocorreu a partir de um antigo problema: o cálculo da diagonal de um quadrado, cujo lado mede 1 e a diagonal mede raiz quadrada de 2. A partir deste número, iniciou-se o estudo de um novo conjunto representado pelos números irracionais. A primeira descoberta de um número irracional é atribuída a Hipaso de Metaponto, discípulo de Pitágoras. A invenção do conjunto dos números irracionais foi considerada um marco nos estudos da geometria e trigonometria. Por volta do século VI a.C., na Grécia, um pensador chamado Pitágoras formou uma sociedade secreta e mística. Os membros dessa sociedade, chamados pitagóricos, dedicavam-se ao estudo dos números por acreditarem que Deus, quando criou o mundo, havia seguido padrões numéricos. A harmonia do universo, o movimento dos planetas, a vida animal e a vegetal, o som, a luz, enfim, todas as coisas podiam ser explicadas por meio de números. Os pitagóricos conheciam números inteiros e frações. As frações, apesar de não serem consideradas, representavam comparações entre duas grandezas de mesma espécie. Com a descoberta da relação em todo e qualquer triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre o seu maior lado é igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os outros dois lados. Os pitagóricos tentaram escrever a razão entre a medida d da diagonal e a medida L do lado do quadrado, mas verificaram que não existia número racional que expressasse essa razão, d sobre L, pois as medidas d e L nunca podiam ser ambas expressas por números inteiros. Para o quadrado de lado 1 e a diagonal d, teremos, aplicando o teorema de Pitágoras, no triângulo ABC, teremos a diagonal ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ou seja, a diagonal ao quadrado é igual a 1 mais 1. A diagonal ao quadrado é igual a 2, e a diagonal é igual a raiz quadrada de 2, que é igual a um número decimal infinito não periódico que não pertence ao conjunto dos números racionais. Essa impossibilidade levou à criação dos números irracionais, que não são inteiros e nem racionais, pois não pode ser escrito como fração nem como decimal exato ou periódico. O conjunto I dos números irracionais é formado por números decimais infinitos e não periódicos. Vejamos alguns exemplos de números decimais infinitos e não periódicos. O número π, resultado da divisão da medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro. O número e, conhecido como o número de Euler. Leonhard Euler foi um importante matemático e cientista suíço, foi considerado um dos maiores estudiosos da matemática em sua época. Radicais do tipo raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 5, que geram números decimais infinitos não periódicos. O conjunto dos números reais é formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. E o conjunto dos números naturais, que está contido no conjunto dos números inteiros, que está contido no conjunto dos números racionais, que está contido no conjunto dos números reais. E o conjunto I está contido também no conjunto dos números reais. E, por outro lado, o conjunto dos números reais contém o conjunto dos números racionais, que contém o conjunto dos números inteiros, que contém o conjunto dos números naturais, e R contém o conjunto dos números irracionais.